Bom dia a todos e todas. Sou Maria Helena, sou brasileira, uma mulher de 45 anos de idade. Faço parte da economia de comunhão desde os meus 16 anos. Minha família foi uma das milhares de famílias brasileiras que recebeu os recursos da economia de comunhão para conseguir sobreviver a uma grave crise econômica. Após anos, esse fato, já adulta, eu escolhi a economia de comunhão como minha forma de vida, minha cultura, e descobri nela a minha vocação. Fui pesquisadora, fui sócia de uma empresa de economia de comunhão sediada no Polo de São Paulo. Fui presidente da Associação Nacional por uma Economia de Comunhão do Brasil por 9 anos e hoje faço parte da Comissão Internacional. Eu pude vivê-la a 360 graus. A economia de comunhão nasceu na América Latina, do coração de uma mulher que entendeu que era preciso reinventar o sistema econômico, redesenhando suas estruturas, a partir de uma mudança de cultura econômica. Certamente, todos os continentes do mundo têm uma história própria e dolorosa para contar sobre desigualdade estrutural e sistêmica, que os assola e faz sofrer. Vocês estão na Argentina, na América Latina, e é desse espaço que os acolhe que nasce essa reflexão que eu compartilho em nome de todos e todas da economia de comunhão da América Latina. Quando olho para esses 35 anos de existência da economia de comunhão, fico muito reflexiva. Em 1991, o cenário já era duro, doloroso e complexo. Hoje, as coisas se agravaram. Dados oficiais nos contam, não se trata de uma perspectiva. Segundo dados da CEPAL, do Banco Mundial e da ONU, a América Latina segue sendo uma das regiões mais desiguais do planeta. Cerca de 1/3 da população vive em situação de pobreza, enquanto algo em torno de 13% está em estado de pobreza extrema. Mais de 80 milhões de pessoas tentando sobreviver com menos de $2,15 por dia. Essa pobreza e essa desigualdade têm cor e têm território. Estudos mostram que povos indígenas, originários e pessoas negras têm probabilidade 2 a 3 vezes maior de viver em pobreza extrema, enfrentando também mais barreiras para acessar terra, educação, saúde, saneamento e trabalho digno, além de serem os grupos mais expostos à violência, a conflitos socioambientais e a deslocamentos forçados. Ao mesmo tempo, embora não haja hoje guerras formais entre estados na América Latina, a região convive com níveis altíssimos de violência criminal, forte polarização política, democracia sob pressão e uma disputa geopolítica crescente entre Estados Unidos e China em torno dos nossos mercados, energia, minérios estratégicos, alimentos e biodiversidade. Disputa que passa diretamente pelos nossos territórios e pelas vidas dessas populações historicamente mais vulnerabilizadas.
Eu gostaria muito de estar aqui hoje para contar-lhes o quanto conseguimos avançar na redução das desigualdades estruturais na América Latina e no mundo, pois nossos discursos das primeiras décadas de economia de comunhão prometiam grandes transformações no sistema econômico. Imbuídos de um propósito tão lindo e entusiasmante de transformar a economia e redesenhar o sistema através da nossa vida, acreditávamos em grandes sonhos e visões. Nossos grandes sonhos e visões eram resultado do nosso compromisso com as pessoas e com o planeta, da nossa paixão por construir uma economia nova. Isso nos deu muita coragem para caminharmos, muita ousadia e até mesmo um certo nível de loucura coletiva, necessária para processos como este. Porém, a vida foi sábia e nos ensinou a que viemos. Nos ensinou a sermos humildes e conscientes. E tem nos mostrado de forma empírica o que é a nossa vocação e qual chamado viemos responder. O que vou compartilhar é uma história que vocês já viram, cheia de aprendizados, construída por muitas mãos, corações e mentes espalhados em vários cantos do mundo. Aprendemos, nesses últimos anos de nossa existência, que somos uma comunidade global. Diversa, colorida, contrastante. Somos desejosos de regenerar a vida em suas mais variadas formas de expressão. Intencionamos restaurar a equidade social que foi violada por mãos poderosas. E fazemos isso com mãos humildes, corações genuínos, mentes autênticas, tecendo histórias de regeneração. Entendemos que todas as pessoas presentes nesse planeta possuem direito à dignidade e à felicidade. E isso nos movimenta. Não aceitamos as narrativas meritocráticas, embora reconheçamos que o esforço e o trabalho são fundamentais para mudarmos o mundo. Quem define onde nascemos, os acessos que teremos, os recursos que acessaremos? Na maior parte das vezes, esforço e trabalho não são suficientes. As oportunidades não são garantidas a todas as pessoas de forma equitativa. Ao contrário, inúmeras violações e desigualdades estruturais afastam pessoas e comunidades de acessar a equidade e a dignidade. A EDC tem atuado para restaurar essa equidade, criando projetos e processos que ativam a regeneração em organizações, empresas, comunidades e pessoas. São iniciativas e processos profundos, humildes, muitas vezes pouco visibilizados, mas reais, transformadores, transformam vidas, transformam culturas, reavivam comunidades. A economia de comunhão se tornou esta comunidade global, como vocês puderam visualizar nestes palcos e nessas histórias e nas histórias de muitos de vocês. Absorvida, acolhida e interpretada a partir das mais distintas culturas, com características e cores diferentes. Mas afinal, o que nos diferencia de tantos movimentos e organizações
maravilhosas que vêm atuando em prol das causas de transformação do sistema econômico em todo o planeta, a nossa capacidade de regenerar a partir da comunhão. Muitos territórios, empresas, organizações estão aqui hoje para contar essa história. Esse evento não é um espetáculo. É um processo de celebração, de reconhecimento e conexão com o nosso propósito original. A EDC aprendeu a fazer economia a partir das feridas do mundo, e não apesar delas, e nem a partir de abstrações e de construção de soluções em escritórios. Em muitos territórios, periferias urbanas e rurais, aldeias indígenas, comunidades ribeirinhas e tradicionais, empresas e organizações, a EDC foi desenvolvendo uma tecnologia social própria. Entrar nas dores humanas, sociais, econômicas e culturais, não como observadora, mas ombro a ombro com quem a vive em primeira pessoa, a partir da relação de comunhão, criar formas coletivas de processos de regeneração. Aprendemos a nos movimentar a partir de boas perguntas, mais do que respostas prontas. Deixamos a realidade nos interpelar. Concretamente, isso se expressará aqui, nesse dia, nos depoimentos que ouviremos, como uma amostra da nossa diversidade global. Agroflorestas e sistemas agrícolas que restauram a terra e geram trabalho digno. Em programas que fortalecem ecossistemas e lideranças locais, juventudes e povos originários. Em empreendimentos que nascem de contextos de pobreza e violência e se transformam em espaços de aprendizagem, renda e florescimento humano. Em empresas de serviços, panificadoras, hotéis, bancos comunitários, cooperativas rurais, que mudam as perguntas e nas práticas partilham recursos, cuidam de colaboradores, clientes, territórios e do planeta, organizam o trabalho a partir da confiança e da corresponsabilidade, abrem espaço para quem estava à margem possa chegar, decidir, criar, liderar, em pessoas que decidem trabalhar para realizar o bem comum como uma vocação de vida. Em todos esses lugares, as pessoas vulnerabilizadas deixam de ser beneficiárias para se tornarem protagonistas. Seus saberes, seus sonhos, suas prioridades orientam os projetos, as decisões que são desenhadas com elas e não para elas, com elas e não para elas. Valorizando sabedorias ancestrais, locais, cultura, espiritualidade e laços comunitários. Os recursos que financiam esses projetos nascem de uma grande mobilização e comunhão global. Empreendedores, empreendedoras, empresas de diversos segmentos, tamanhos, trabalhadores, trabalhadoras, famílias, jovens, pessoas em diferentes condições sociais e econômicas, junto com as próprias comunidades locais, partilham recursos, tempo, competências, redes, infraestrutura e bens materiais, formando um fluxo de reciprocidade que atravessa continentes. Cocriamos de forma empírica e viva a nossa narrativa de transformação, o nosso branding, nossa teoria de mudança, nosso método de trabalho, que é uma forma de vida, uma cultura da regeneração, que transforma corações, empresas e territórios e mostra na prática que uma economia capaz de acolher, compreender e reduzir desigualdades, regenerando a partir do coração da ferida, é possível e já está em curso.
Honramos, reconhecemos e colaboramos com os movimentos e organizações que têm atuado na construção de políticas públicas de equidade, na redefinição de regras de mercado e de investimento, em mobilização de capital, em processos de certificação de empresas e em diversos processos de influência política em escala global, para que essa nova economia seja de fato traduzida em um desenho de sistema e deixe de ser uma experiência de resistência e resiliência que atua nas margens e passe a ser o caminho principal. A nós, economia de comunhão, cabe colaborar com esses processos e continuar a entregar ao mundo o que nos faz ser essa economia de comunhão singular, lindíssima, profunda, humilde, genuína, que transforma territórios, empresas, organizações e pessoas a partir da imersão no coração das feridas. Geramos novas culturas econômicas a partir da comunhão. Sem esse conteúdo, novas regras e novos mercados não se sustentarão. Esse tem se revelado nosso papel e nossa vocação. Somos a economia protagonizada pelas pessoas vulnerabilizadas, que em suas comunidades, desde sempre, vivenciam e protegem valores de colaboração, cooperação, fraternidade e solidariedade. Vivem a comunhão e a regeneração em sua genética. Ensinam a toda a economia de comunhão qual caminho a percorrer para regenerar a economia. Olhemos para o futuro com esperança, coragem, ousadia, para ativar os processos que somos capazes e temos vocação para protagonizar. Sejam todos e todas muito bem-vindas e bem-vindos à Argentina e à América Latina.